Eu estava voltando da horta uma tarde, carregando umas verduras que tinha colhido para o almoço. Era um caminho que eu fazia todo dia, bem tranquilo, passava pelo terreiro da casa e entrava pela porta da cozinha. Nada demais, rotina normal de quem mora em fazenda. A horta ficava uns 100 metros da casa, então era uma caminhada curtinha, que eu fazia sem pensar, quase no automático. Daí, quando eu estava passando perto de uma moita grande que tinha no terreiro, escutei uma voz rouca falando, "Ei!" Era uma voz baixa, meio sussurrada, como se alguém tivesse tentando chamar minha atenção sem fazer muito barulho. Achei que fosse alguém da família ou algum vizinho que tinha chegado e estava me chamando. Sabe como é? Às vezes as pessoas chegam e ficam meio tímidas de entrar direto na casa. Então chamam a gente lá fora primeiro. Pensei que podia ser alguém precisando de ajuda também, porque o tom da voz parecia meio urgente. Então eu me aproximei da moita para ver quem era e o que a pessoa queria. Só que quando cheguei perto não tinha ninguém ali. A moita estava vazia, nenhum sinal de gente, nada. Achei estranho, porque eu tinha escutado bem claro alguém me chamando. Não era impressão não, era uma voz real mesmo. Fiquei olhando em volta, pensando que a pessoa podia ter se movido para outro lugar, mas não via ninguém em lugar nenhum. Daí eu reparei que no chão, saindo de trás da moita, tinha umas pegadas de pés descalços na terra. Eram pegadas bem marcadas, frescas, como se alguém tivesse passado ali há poucos minutos. E as pegadas iam da moita em direção à varanda da casa. Alguém tinha caminhado dali até a porta da frente, e isso era claro pelas marcas no chão. Mas como assim? Se tinha alguém ali atrás da moita, onde a pessoa estava quando eu cheguei? E por que não respondeu quando eu me aproximei? As pegadas eram de adulto, normais, nem muito grandes nem muito pequenas. Não tinha nada de estranho nelas, exceto o fato de serem de pés descalços. Por aqui na fazenda todo mundo usa botina ou chinelo, ninguém anda descalço por causa de espinho, cobra, essas coisas perigosas. Então já era meio estranho alguém estar andando descalço pelo terreiro. Resolvi seguir as pegadas para ver onde iam dar. Elas iam direto para a varanda da casa, subiam os degraus de madeira e paravam bem na porta de entrada, como se alguém tivesse entrado na casa. Mas eu tinha saído há pouco tempo e não tinha ninguém em casa, além da minha família. E eles estavam todos na sala, assistindo televisão. Se alguém tivesse entrado, eles teriam visto. Entrei na casa meio desconfiado, olhando para todos os lados. Perguntei para minha família se alguém tinha chegado, se tinha visto alguma pessoa estranha, essas coisas. Eles disseram que não tinha aparecido ninguém, que estava tudo normal. Mas aí aconteceu uma coisa que me gelou o sangue. Enquanto eu estava conversando com eles na sala, escutei a porta do meu quarto se abrindo devagar. Era aquele barulho característico de dobradiça velha fazendo bem baixinho. Saí correndo para ver o que era, e quando cheguei no corredor, a porta do meu quarto estava se fechando sozinha. Bem devagar, como se alguém tivesse empurrando ela para fechar. Abri a porta rapidinho e acendi a luz, mas o quarto estava vazio. Ninguém lá dentro, janela fechada, tudo normal. Só que no chão do quarto tinha as mesmas pegadas de pés descalços que eu tinha visto lá fora. Entravam pela porta e iam até perto da minha cama, daí voltavam para a porta. Como se alguém tivesse entrado no meu quarto, caminhado até a cama, olhado alguma coisa e saído. Mas quem? E como? Eu tinha acabado de chegar, não deu tempo de ninguém entrar e sair sem eu ver. E minha família estava toda na sala, ninguém tinha ido para o quarto. Limpei as pegadas do chão e não contei nada para ninguém, porque iam achar que eu estava ficando maluco. Mas fiquei prestando atenção nos dias seguintes, para ver se acontecia de novo. E sabe o que acontece? Sempre que chove, eu escuto de novo aquela voz rouca chamando "Ei!" lá de trás da moita. E sempre aparecem as pegadas descalças indo da moita até a casa. Às vezes elas param na varanda, às vezes entram e vão até o meu quarto. Mas nunca vejo quem faz as pegadas.
É como se alguém invisível tivesse visitando a casa sempre que chove. E sempre me chama primeiro, lá da moita, antes de ir para casa. Como se quisesse que eu soubesse que está chegando. Já tentei ficar escondido para ver se consigo pegar a pessoa ou coisa fazendo as pegadas. Mas nunca deu certo. Quando chove e eu escuto o "ei", se eu vou ver, não tem nada. Mas se eu ignoro e fico dentro de casa, depois encontro as pegadas no chão. É como se essa coisa só aparecesse quando eu não estou olhando. Até hoje não sei quem ou o que é, mas sei que volta sempre que chove e sei que por algum motivo tem interesse no meu quarto. Por isso agora, toda vez que vai chover, eu tranco bem a porta de casa e fico de olho. Porque não sei o que essa coisa quer, mas tenho certeza de que não é nada bom. Eu trabalhava numa fazenda que tinha um silo grande para guardar grãos. Era uma construção alta, tipo um cilindro de concreto, onde a gente estocava milho, soja, essas coisas. Fazia parte da minha rotina entrar no silo de manhã para verificar a temperatura dos grãos, ver se não estava fermentando, se estava tudo certinho para conservação. Era um trabalho simples, mas importante, porque grão mal conservado estraga tudo e dá prejuízo grande. Naquela semana, o silo estava completamente vazio, porque a gente tinha vendido toda a safra anterior e ainda não tinha chegado a época de guardar grão novo. Então era só uma vistoria de rotina mesmo, ver se não tinha infiltração, se a estrutura estava boa, essas coisas. Silo vazio é um negócio impressionante, cara. É muito grande por dentro e faz um eco danado. Qualquer barulhinho que você faz ressoa lá dentro, fica amplificado. Até a respiração da gente ecoa. É meio claustrofóbico para quem não está acostumado, mas eu já trabalhava com aquilo há anos. Então, para mim, era normal. Só que nesse dia em particular, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E que mudou completamente minha relação com aquele silo. Entrei lá de manhã cedo, como sempre fazia, com lanterna e termômetro, para fazer a verificação de rotina. Quando eu fechei a porta do silo por dentro, porque tinha que fechar para não ter corrente de ar que atrapalhasse a medição, eu escutei um grito. Cara, foi um grito fino, agudo, como se alguém tivesse gritando bem perto do meu ouvido. Mas não era grito de fora. Era como se o grito tivesse saído de dentro da minha própria cabeça. É muito difícil de explicar, mas era como se alguém tivesse gritado diretamente no meu tímpano. O som era tão alto e tão próximo que eu perdi o equilíbrio na hora. Caí no chão do silo e fiquei meio tonto, sem conseguir me orientar direito. O grito durou uns 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Era um grito desesperado, tipo de alguém que está sofrendo muito, pedindo socorro. E era uma voz que eu não reconhecia, não era de ninguém que eu conhecia. Tentei me levantar rapidinho e sair dali, porque aquilo não era normal. Grito não sai de dentro da cabeça da gente do nada. Corri para a porta do silo e abri ela o mais rápido que consegui. Quando saí lá fora, tudo estava quieto. Silêncio total, nenhum som estranho, nada. Era como se não tivesse acontecido nada, mas meu ouvido esquerdo estava zumbindo muito alto, tipo zumbido de quem fica perto de música muito alta. Um zumbido constante, irritante, que não parava. O zumbido no ouvido durou 3 dias. 3 dias diretos de um zumbido alto, constante, que não me deixava dormir direito nem me concentrar no trabalho. Fui no médico da cidade. Ele examinou meu ouvido, disse que não tinha nada errado, falou que podia ser cera ou alguma inflamação, mas quando limpou e examinou tudo, estava normal. Mesmo assim, o zumbido continuava. Era um zumbido específico, sempre na mesma frequência, sempre no ouvido esquerdo. Depois de 3 dias, ele parou sozinho, assim como tinha começado. Eu achei que tinha sido algum problema momentâneo, sei lá, pressão alta, essas coisas que às vezes dão na gente. Mas aí começou a acontecer uma coisa ainda mais estranha.
De vez em quando eu estava em silêncio total, tipo de noite antes de dormir, ou quando estava sozinho no campo, eu escutava de novo aquele grito. Só que agora ele dizia meu nome. Era o mesmo grito fino e desesperado, mas chamando meu nome bem clarinho. No começo, eu achei que estava imaginando coisa, que era impressão minha por causa do susto que levei no silo. Mas o grito continuava aparecendo, sempre nos momentos de silêncio, sempre chamando meu nome. A coisa foi ficando mais frequente com o tempo. Toda vez que eu ficava em silêncio por mais de alguns minutos, vinha o grito chamando meu nome. Sempre a mesma voz, sempre o mesmo tom desesperado. Era como se alguém tivesse preso em algum lugar e tivesse gritando para eu ir ajudar. Mas onde? E quem? Eu comecei a evitar ficar em silêncio. Sempre com o rádio ligado, sempre conversando com alguém, sempre fazendo barulho para não escutar o grito. Porque quando eu escutava, ficava uma sensação horrível, como se eu devesse fazer alguma coisa, mas não soubesse o quê. Era uma angústia danada, um desespero que não passava. Contei para minha família, mas eles acharam que eu estava com problema de estresse, que era coisa da minha cabeça. Fui em mais médicos, até em psicólogo, mas ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo comigo. Os exames davam todos normais, a cabeça estava funcionando bem, mas o grito continuava lá. Até hoje, cara, quando fico em silêncio, eu escuto. Não é todo dia, mas é frequente, sempre a mesma coisa. Um grito fino, desesperado, chamando meu nome. E sempre me dá a impressão de que tem alguém precisando de ajuda, mas eu não sei onde nem como ajudar. Nunca mais entrei naquele silo, e sempre que passo perto dele, sinto um arrepio, como se alguma coisa lá dentro tivesse me marcado para sempre. Não sei o que aconteceu naquele dia, mas sei que mudou alguma coisa em mim, como se eu tivesse ouvido algo que não era para ter ouvido. O barracão de ração da fazenda ficava meio afastado da casa principal, num lugar onde guardava milho, soja, essas coisas que o gado come. Era uma construção simples, de madeira e telha de zinco, bem rústica mesmo. Durante o dia era movimento normal, pessoal carregando saco, enchendo os coxos, essas atividades rotineiras de fazenda. Mas de noite sempre foi um lugar meio quieto, meio isolado. A gente só ia lá de noite quando tinha alguma emergência, tipo animal doente, que precisava de ração especial. Fora isso, o barracão ficava fechado e abandonado até o dia seguinte. Daí começou a acontecer uma coisa muito estranha. Todo dia, sempre no mesmo horário, 2h43 da manhã, a gente escutava 3 batidas na parede do barracão. Eram batidas fortes, secas, como se alguém tivesse batendo com o punho fechado na madeira. E sempre no mesmo lugar, sempre na mesma parede que dava para o lado da casa. No começo a gente achou que fosse bicho, tipo gambá ou tatu cavando buraco e batendo na madeira. Mas as batidas eram muito regulares, muito certinhas para ser bicho. Bicho não bate 3 vezes seguidas e para. Bicho faz barulho desorganizado, arranha, rói, essas coisas. Aquilo ali parecia batida de gente mesmo, proposital. E o horário era sempre o mesmo, exatamente 2h43 da manhã. Nenhum bicho tem relógio para bater na mesma hora todo dia. A gente resolveu investigar o que estava acontecendo. Primeira coisa que fizemos foi vigiar o barracão durante a noite. Meu irmão e eu ficamos escondidos atrás de uma árvore com lanterna, esperando dar a hora das batidas. Quando deu 2h43, as batidas começaram normalmente. 3 batidas secas, bem altas, na parede de madeira. A gente acendeu a lanterna rapidinho e correu para o barracão. Mas não tinha ninguém lá. Nem gente, nem bicho, nada. A parede estava normal, sem marca nenhuma, sem sinal de que alguém tinha batido ali. Mas a gente tinha escutado clarinho as batidas. Não era imaginação, não. Era real mesmo. Tentamos de novo na noite seguinte, dessa vez com mais gente.
4 pessoas vigiando, cada uma num canto diferente, para cercar o barracão inteiro. Mesma coisa, 2h43 da manhã, 3 batidas na parede. E quando a gente chegou lá, não tinha nada. Como é que alguém bate na parede e some sem deixar rastro? E por que sempre no mesmo horário? Resolvemos instalar uma câmera de segurança, daquelas que grava de noite também. Colocamos apontando direto para a parede onde aconteciam as batidas. No dia seguinte, fomos ver a gravação. Na hora certa, 2h43, dava para ouvir as batidas no áudio da câmera. Mas na imagem não aparecia nada. Parede vazia, nenhum movimento, nada batendo. O som estava lá bem claro, mas não tinha nada causando o som. Daí a gente teve uma ideia mais drástica: acorrentar o barracão por dentro. Entramos lá, trancamos a porta por dentro com corrente e cadeado e ficamos lá dentro esperando a hora das batidas. Se tinha alguma coisa querendo entrar ou se era algum espertinho fazendo brincadeira, a gente ia pegar em flagrante. 2h43 da manhã chegou e as batidas começaram. Só que dessa vez foi diferente, cara. As batidas vinham de dentro do barracão, não de fora. E eram na parede interna, bem perto de onde a gente estava. Era como se alguma coisa tivesse dentro da parede, batendo para sair. A gente ficou apavorado porque não fazia sentido nenhum. Como é que alguma coisa bate de dentro da parede? Parede de madeira não é oca, não tem espaço para nada ficar lá dentro. Mas o som era bem claro, vinha de dentro da madeira mesmo. Saímos de lá correndo, destranquemos a corrente na pressa e nunca mais quisemos ficar lá dentro de noite. Depois disso, quando a gente ignorava as batidas, fingindo que não escutava, o som mudava. Em vez de 3 batidas secas, virava um arranhão comprido, como se alguma coisa tivesse arranhando a madeira por dentro da parede. Era um som horrível, tipo unha comprida riscando madeira, que durava uns 10 segundos. E sempre na mesma hora, 2h43 da manhã. Um dia a gente chegou no barracão de manhã e encontrou um dos sacos de milho rasgado. Não era rasgado de qualquer jeito, como se fosse rato ou outro bicho. O saco estava rasgado com marcas muito estranhas, tipo se alguém tivesse furado com os dedos e puxado para rasgar. E as marcas eram pequenas, como se fossem de mão de criança. Eram 5 furinhos no saco, certinhos, na distância exata dos dedos de uma mão pequena. Mas que criança ia entrar no barracão de noite para rasgar saco de milho? E como ia entrar se o barracão estava trancado? A gente verificou todas as fechaduras, todas as janelas, e estava tudo lacrado. Não tinha como ninguém entrar lá. Mas o saco estava rasgado e o milho espalhado pelo chão. E aquelas marcas de mão pequena no saco ficaram na nossa cabeça. Porque as batidas na parede também pareciam de mão pequena. Não eram batidas grandes como de adulto, eram batidas de criança, só que com uma força absurda para conseguir fazer aquele barulho todo na madeira. Até hoje as batidas continuam. Todo dia, 2h43 da manhã, 3 batidas secas na parede do barracão. A gente já se acostumou, nem liga mais. Mas quando aparece algum visitante que dorme na fazenda, a gente sempre avisa. Se escutar batida de noite, ignora. Não vai lá ver o que é, não tenta investigar. Deixa quieto que de manhã para. Porque quem mexe com essa coisa, seja lá o que for, não sai ileso. Cara, na fazenda onde eu trabalhava, a gente tinha um costume bem simples. Quando queria saber se alguém estava voltando do pasto ou estava por perto, a gente assobiava. Era tipo um código nosso, sabe? Um assobio bem característico, meio melodioso, que todo mundo da fazenda conhecia. Se você estava longe e escutava esse assobio, você respondia com o mesmo som, daí a gente sabia onde cada um estava. Era prático, porque a fazenda era grande. E às vezes um estava num canto, outro no outro canto, e gritar não adiantava muito por causa da distância. O assobio carregava mais longe, e todo mundo entendia.
Meu pai, que ensinou isso pra gente, disse que aprendeu com o avô dele, que também trabalhava em fazenda. Era tradição de família, digamos assim. Durante anos funcionou perfeitamente. A gente assobiava, alguém respondia e todo mundo sabia onde estava cada um. Simples e eficiente. Nunca deu problema nenhum. Nunca aconteceu nada estranho. Era só uma forma de comunicação mesmo, igual as pessoas fazem com apito ou grito. Só que um dia aconteceu uma coisa que mudou tudo isso. E até hoje eu não consigo explicar direito o que foi. Eu estava voltando do Pasto Grande, onde tinha ido verificar a cerca que estava com problema. Era final de tarde, o sol já estava descendo, mas ainda dava para ver bem o caminho. Vinha andando tranquilo, pensando na vida, quando por reflexo eu assobilei. Sabe quando você faz uma coisa automática sem pensar? Foi assim. Assobilei o nosso código normal, aquele assobio que a gente sempre usava. E cara, veio resposta na hora, igualzinha à minha, mas vindo de um lugar mais próximo do que eu esperava. Achei que fosse meu irmão ou algum dos peões que estava por ali perto. Respondi de novo para saber exatamente onde a pessoa estava. E veio outra resposta, mais próxima ainda. Era estranho, porque o som vinha sempre de mais perto, como se quem estivesse respondendo estivesse caminhando na minha direção muito rápido. Mas eu não via ninguém na estrada, não escutava barulho de passo, nada. Só o assobio respondendo ao meu. Comecei a ficar meio desconfiado, porque normalmente, quando a gente respondia o assobio, a gente também gritava "Oi, tô aqui" ou alguma coisa assim. Mas dessa vez só vinha o assobio, nada mais. E sempre idêntico ao meu, como se fosse eco. Mas não era eco porque estava vindo de direção diferente. Resolvi assobiar mais uma vez, só para ter certeza. E a resposta veio de mais perto ainda. Parecia que estava quase do meu lado. Daí eu comecei a ficar preocupado, porque não fazia sentido nenhum ter alguém tão perto de mim sem eu ver. Continuei caminhando em direção à casa, mas prestando atenção nos assobios. A cada vez que eu assobiava, a resposta vinha mais próxima. Era como se alguma coisa tivesse me seguindo, respondendo meus assobios, mas se aproximando sem fazer barulho. E o pior é que o assobio era perfeitamente igual ao meu. Não era parecido, era igual mesmo. A mesma melodia, o mesmo tom, a mesma duração. Como se alguém tivesse gravado meu assobio e tivesse tocando de volta. Quando eu cheguei perto da casa, assobilei uma última vez e a resposta veio de muito perto. Parecia que estava bem atrás de mim. Me virei rapidinho para ver quem era, mas não tinha ninguém ali. Estrada vazia, nenhum movimento, nada. Daí eu escutei de novo o assobio, e dessa vez vinha da direção da porta da cozinha. Como se alguma coisa tivesse corrido na minha frente e chegado na casa antes de mim. Cara, eu senti um arrepio que subiu da sola do pé até o topo da cabeça. Não era normal aquilo. Como é que alguém chega na casa antes de mim se eu não vi ninguém passar? E como é que assobila igualzinho a mim? Saí correndo sem nem olhar para trás. Entrei em casa pela porta da sala e tranquei tudo rapidinho. Contei para os outros o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou muito. Falaram que devia ter sido eco, ou que eu estava cansado e confundi as coisas. Mas eu sabia que não era isso. Exu não anda junto com você, não fica mais próximo a cada resposta. E Exu não sai da estrada e vai parar na porta da casa. Depois daquele dia, a gente parou de usar assobio na fazenda. Eu contei direitinho como tinha sido, e mesmo quem não acreditava, preferiu não arriscar. Porque se realmente tinha alguma coisa por aí que imitava nosso assobio, era melhor não dar mole. E sabe o que é mais estranho? De vez em quando alguém esquece e assobila sem querer, ainda vem resposta. Sempre igual, sempre do mesmo jeito. A pessoa fica branca de medo e para na hora. Agora a regra da fazenda é clara, ninguém assobila mais. Se precisar chamar alguém, grita mesmo ou vai até a pessoa. E quando alguém escuta assobio por aí, finge que não escutou.
Porque se você responder ou se você ficar prestando atenção, a coisa vem atrás de você. E ninguém quer descobrir o que acontece quando ela te alcança. Até hoje eu não sei o que era aquilo que respondeu meu assobio. Mas uma coisa eu tenho certeza, não era nada que deveria estar ali. E ainda está por lá, esperando alguém assobiar de novo. A gente tinha um peão na fazenda, seu Zé, que sempre chegava cedo para fazer o trato dos bichos. Todo dia, antes do sol nascer, ele já estava lá enchendo os coxos com sal mineral, capim, essas coisas que o gado precisa. Era um cara dedicado, trabalhador, nunca faltava serviço. Numa manhã ele chegou no curral como sempre, mas quando foi encher o coxo de sal, ele viu uma coisa muito estranha. Tinha alguma coisa deitada dentro do coxo, tipo uma criança, mas muito magra, coberta de barro da cabeça aos pés. E os braços eram muito longos, desproporcional ao corpo. Seu Zé ficou paralisado, sem saber o que fazer. A coisa estava quieta, como se estivesse dormindo, mas respirando. Dava para ver o peito subindo e descendo devagar, e aqueles braços longos estavam dobrados de um jeito estranho, como se não tivessem osso direito. Seu Zé disse que ficou uns minutos só olhando, tentando entender o que era aquilo. Não parecia gente normal, mas também não parecia bicho. Era como se fosse criança, mas deformada, sei lá. E o barro que cobria ela estava fresquinho, como se ela tivesse saído direto do charco. Daí, a coisa abriu os olhos e olhou direto para ele. Seu Zé disse que nunca viu olhos iguais àqueles. Eram olhos muito fundos, quase pretos, que pareciam olhar dentro da alma da gente. Seu Zé saiu correndo, largou tudo lá e veio me chamar, gritando que tinha uma coisa estranha no coxo. Eu achei que ele estava exagerando, sabe como é? Às vezes, a gente se assusta com sombra. Mas pelo jeito que ele estava, branco de medo, tremendo, eu vi que tinha acontecido alguma coisa séria. Chamei mais 2 peões e fomos lá ver o que era. Quando chegamos no curral, não tinha mais nada no coxo. Só que no chão, na terra fofa em volta do coxo, tinha umas pegadas muito estranhas. Eram pegadas pequenas, como de criança mesmo, mas muito fundas na terra. Como se quem tivesse feito aquelas pegadas fosse muito pesado para o tamanho do pé. E as pegadas iam do coxo até a beira do mato, onde sumiam na vegetação mais fechada. A gente seguiu as pegadas até onde dava, mas elas paravam bem na entrada da mata, como se a coisa tivesse voado dali para frente. E tinha uma marca estranha na terra, como se algo tivesse se arrastado pelos últimos metros antes de sumir. Seu Zé estava jurando que tinha visto uma criança coberta de barro no coxo, mas a gente não sabia se acreditava ou não. Até que nos dias seguintes começou a acontecer coisa estranha com o sal mineral. Todo dia, quando a gente ia encher o coxo, o sal estava coalhado. Tipo leite talhado, sabe? Sal mineral não coalha, cara. Sal é sal, fica sempre solto. Mas aquele sal estava virando tipo uma massa grudenta, fedorenta, que o gado não queria nem chegar perto. A gente jogava fora e colocava sal novo, mas no dia seguinte estava coalhado de novo. E começou a dar problema no gado. Os bichos que comiam daquele sal ficavam doentes, com diarreia, tremor nas pernas, tipo envenenamento. O veterinário veio examinar o sal, mas disse que não tinha nada de errado com ele. Sal normal, da mesma marca que a gente sempre usava. Mas por que coalhava então? E por que fazia mal pro gado? A gente não entendia nada. Daí minha mãe, que é muito religiosa, disse que aquilo era coisa ruim, que tinha alguma entidade mexendo com o sal. Ela falou que a gente devia fazer oferenda para acalmar o que quer que fosse aquilo. No começo, eu achei bobagem, mas como não estava funcionando nada do que a gente tentava, resolvemos tentar. Começamos a deixar oferendas perto do coxo. Vela branca, farinha de mandioca, pinga boa. Todo dia de manhã, a gente renovava as oferendas e rezava um Pai Nosso. E sabe que deu certo? Logo depois que começamos com as oferendas, o sal parou de coalhar. Voltou ao normal, soltinho como sempre foi.
e o gado parou de ficar doente. Era como se alguma coisa tivesse se acalmado com as oferendas. Mas a gente continuou deixando, porque ficou com medo de parar e a coisa voltar. Todo dia, vela, farinha, pinga e uma oração. Virou rotina da fazenda. E nunca mais seu Zé viu aquela criança estranha no coxo. Mas às vezes, bem cedo de manhã, quando o dia está nascendo, dá para ver tipo uma sombra pequena perto do mato na direção do curral. Não fica muito tempo, só uns segundos, daí some. E sempre que aparece essa sombra, no dia seguinte as oferendas estão mexidas. A vela queimou mais rápido, a farinha está espalhada, a pinga diminuiu, como se alguém tivesse aceitado o presente. A gente não sabe o que é aquela coisa que seu Zé viu no coxo, se é alma penada, se é algum tipo de bicho que não conhecemos, ou se é outra coisa pior. Mas uma coisa a gente aprendeu. Tem certas coisas que é melhor não mexer, é melhor agradar. As oferendas não custam nada e mantêm a paz na fazenda. E até hoje, sempre que alguém novo vem trabalhar aqui, a gente ensina. Todo dia, vela, farinha e pinga perto do coxo. Sem perguntar por quê, sem questionar. É para manter as coisas em ordem. Tinha uma mulher que trabalhava como cozinheira na fazenda do meu patrão, Dona Maria. Ela era uma senhora já idosa, muito religiosa, daquelas que rezam o dia inteiro e conhecem todas as orações de cor. O patrão tinha contratado ela porque, além de cozinhar bem, ele acreditava que pessoa rezadeira trazia proteção para o lugar. Dona Maria tinha um costume. Toda noite, depois de terminar o jantar, ela ia até o curral e rezava pela proteção do gado. Ficava lá uns 15 minutos, de joelhos, rezando baixinho com o rosário na mão. Ela dizia que era para proteger os bichos de doença, de cobra, dessas coisas ruins que podem acontecer numa fazenda. O patrão gostava disso. Falava que Dona Maria era uma bênção na vida dele. Durante o dia, ela cozinhava, limpava a casa e de noite fazia a reza da proteção. Era uma rotina que durou uns 2 anos. O gado estava sempre saudável, não tinha problema com doença, os bichos se reproduziam bem. Parecia que a reza dela estava dando certo mesmo. Só que o patrão era meio grosso com ela, sabe? Daqueles homens que acham que empregado não merece respeito. Gritava com ela por qualquer coisa, reclamava da comida, pagava mal. Dona Maria aguentava tudo calada, porque precisava do trabalho. Mas dava para ver que ela estava sofrendo com os maus tratos. Um dia ela não aguentou mais e disse que ia embora. Falou para o patrão que não ia mais trabalhar ali, que estava cansada de ser maltratada. O patrão riu na cara dela, disse que ela podia ir embora mesmo, que tinha gente melhor para trabalhar. E ainda zombou da reza dela, falando que aquilo era besteira de roceira velha, que não servia para nada. Disse que o gado estava bem porque ele cuidava direito, não por causa de reza besta. Dona Maria ficou muito magoada com aquilo. Ela pegou as coisas dela e foi embora no mesmo dia. Mas antes de sair falou uma coisa que eu nunca esqueci. O Senhor vai ver o que acontece quando não tem mais ninguém rezando pelos bichos do Senhor. Na época eu achei que era só raiva dela, né? Pessoa magoada sempre fala essas coisas. Mas depois do que aconteceu, eu comecei a pensar diferente. O patrão contratou outra cozinheira, uma moça mais nova que cozinhava bem também. Só que ela não era religiosa, não fazia reza nenhuma. E o patrão nem ligava, disse que era melhor assim mesmo, que não precisava de superstição na fazenda dele. Durante uns dias ficou tudo normal. A nova cozinheira fazia o serviço dela, o gado continuava pastando, tudo parecia igual. Daí, na semana seguinte, começou a desgraça. 12 bois morreram em 7 dias. Cara, nunca tinha visto uma coisa igual. Eles amanheciam mortos no pasto, sem nenhum sinal de doença, sem ferimento, nada, só que todos tinham a língua arrancada. E não era arrancada tipo por bicho, era arrancada limpa, sem sangue, como se alguém tivesse puxado a língua com cuidado, sem machucar o resto da boca.
O veterinário veio examinar, mas não conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido. Disse que para arrancar língua de boi sem sangue tinha que ser alguém muito habilidoso, que conhecesse anatomia animal. Mas quem faria uma coisa dessas? E por quê? O patrão estava desesperado, porque boi custa caro e perder 12 de uma vez era prejuízo grande. Chamou outro veterinário para dar segunda opinião, mas o cara falou a mesma coisa. Morte estranha, língua arrancada sem sangue, sem explicação. Daí o último boi que morreu, o veterinário resolveu abrir para fazer necropsia, para ver se achava alguma pista. E cara, o que ele encontrou dentro do estômago do bicho foi de arrepiar. Tinha um rosário lá dentro, um rosário igualzinho ao que Dona Maria usava no pescoço. Rosário de madeira escura, com crucifixo de metal, exatamente igual ao dela. Como é que um rosário vai parar dentro do estômago de um boi? Boi não come rosário, né? E como esse rosário chegou lá? O veterinário disse que o boi não tinha comido o rosário, que alguém tinha colocado lá depois. Mas como? E por quê? A gente lembrou na hora da Dona Maria e da reza que ela fazia todo dia. Será que ela tinha amaldiçoado o gado quando foi embora? Será que aquela frase que ela falou era tipo uma praga? O patrão ficou apavorado. Disse que ia atrás dela para pedir desculpa, para ela voltar a rezar para os bichos. Mas ninguém sabia onde ela tinha ido morar. Sumiu, como se tivesse evaporado. E sabe o que é mais estranho? Depois que acharam o rosário, não morreu mais nenhum boi. Parou assim, de repente, como se a mensagem tivesse sido dada e agora estava tudo certo. Mas o patrão nunca mais foi o mesmo. Ficou com medo, começou a tratar os empregados melhor e sempre que contratava alguém novo, perguntava se a pessoa era religiosa. Ele aprendeu na marra que não se mexe com reza de gente que sabe o que está fazendo. Dona Maria pode ter ido embora, mas deixou um recado bem claro. Respeita quem reza pela proteção dos outros, porque quando a proteção vai embora, as coisas ficam feias. O celeiro da fazenda onde eu trabalhava era muito antigo, devia ter uns 50 anos ou mais. Era uma construção bem rústica, de madeira e telha colonial que a gente usava para guardar ração e equipamento. Só que o chão dele estava ficando meio podre com o tempo. As tábuas fazendo barulho quando a gente pisava, algumas até meio moles já. Meu patrão resolveu fazer uma reforma antes que alguém se machucasse. Sabe como é? Chão podre é perigoso. Ele me chamou para ajudar com o serviço porque eu entendia um pouco de marcenaria. A ideia era trocar as tábuas ruins por madeira nova, fazer um piso mais resistente. Começamos a trabalhar numa manhã de sábado, arrancando as tábuas velhas com pé de cabra e martelo. No começo estava tudo normal, madeira podre mesmo, cupim, essas coisas que acontecem com madeira antiga. Daí quando a gente chegou no meio do celeiro, numa parte onde o chão estava mais afundado, as tábuas cederam de uma vez. Eu quase caí dentro do buraco que se abriu. Quando a gente olhou lá embaixo, com lanterna e tudo, vimos uma coisa que nunca vamos esquecer. Tinha uma ossada humana enterrada ali embaixo. Não era ossada de bicho, não. Era de gente mesmo. Dava para ver o crânio, as costelas, os braços, tudo arrumadinho, como se a pessoa tivesse sido enterrada com cuidado. Meu patrão ficou em pânico, disse que a gente tinha que chamar a polícia na hora. Porque encontrar ossada humana não é brincadeira, né? Pode ser que seja crime, pode ser que alguém tenha matado a pessoa e enterrado ali. A gente parou o trabalho e ligou para a delegacia. Os policiais vieram no mesmo dia, fizeram perícia, tiraram foto, essas coisas todas que eles fazem. Disseram que iam levar a ossada para fazer exame, para tentar descobrir quem era a pessoa e há quanto tempo estava ali enterrada. Mas falaram que só iam buscar no dia seguinte, porque precisavam de equipamento especial para tirar os ossos sem danificar. Deixaram tudo isolado, com fita amarela em volta, e mandaram a gente não mexer em nada até eles voltarem. A gente achou normal, né? Polícia sabe o que faz. Daí fomos embora
e deixamos o celeiro fechado, esperando eles voltarem no outro dia. Mas, cara, durante a noite aconteceu uma coisa muito estranha. Eu moro numa casinha perto do celeiro e por volta da meia-noite comecei a escutar barulho de lá. Era barulho de martelo batendo, serrote cortando madeira, como se alguém estivesse trabalhando no celeiro. E tinha também um som de choro, tipo gemido baixinho, como se alguém estivesse sofrendo ali dentro. Eu fiquei na dúvida se ia lá ver o que era, porque podia ser ladrão tentando roubar alguma coisa. Mas que ladrão fica martelando e fazendo barulho durante um roubo? Não fazia sentido. E aquele choro era muito estranho. Não parecia choro de gente viva. Parecia mais tipo gemido de sofrimento, sabe? Como se alguém tivesse com muita dor. Eu peguei uma lanterna e fui devagar até o celeiro. A porta estava fechada, mas o barulho estava vindo de dentro mesmo. Martelo, serrote e aquele gemido baixinho. Fiquei com medo de abrir a porta, então espiei pela fresta da madeira. Estava escuro lá dentro, não consegui ver nada, mas o barulho continuava. Durou umas 2 horas, daí parou de uma vez. Ficou tudo em silêncio total. No dia seguinte, quando os policiais chegaram para buscar a ossada, a gente abriu o celeiro e levou o maior susto. A ossada tinha sumido, simplesmente sumido. O buraco estava lá, mas vazio. E no exato lugar onde estavam os ossos, tinha uma tábua de madeira nova pregada no chão. Madeira boa, bem lisa, bem pregada com prego novo. E gravado na madeira, feito com faca ou canivete, tinha uma frase: "Não desenterra o que quer ficar morto". As letras estavam bem feitas, não era rabisco não. Era escrita caprichada mesmo. Os policiais ficaram sem entender nada. Perguntaram se a gente tinha mexido, se tinha tirado a ossada de lá. A gente juro que não, que tinha deixado tudo exatamente como eles mandaram. Eles fizeram um novo exame no local, mas não acharam mais nada. Nem os ossos, nem rastro de onde eles podiam ter ido parar. E aquela tábua nova? De onde tinha saído? Quem pregou ela ali? E quem escreveu aquela frase? A madeira estava úmida ainda, como se tivesse sido cortada há pouco tempo, e os pregos estavam brilhando, novos em folha. Alguém trabalhou ali durante a noite, com martelo e serrote, igual ao barulho que eu escutei. Mas quem? E por que tirar a ossada? E que história é essa de não desenterra o que quer ficar morto? Os policiais disseram que iam investigar, mas nunca mais voltaram lá. O caso foi arquivado. Disseram que sem corpo não tinha como prosseguir. Meu patrão mandou cobrir o buraco e terminar o piso, mas ninguém quis mexer naquela tábua nova. Ela ficou lá, com a frase gravada, no meio do celeiro. E até hoje, cara, quando eu passo perto dali de noite, às vezes eu ainda escuto tipo um gemido baixinho. Não sei se é vento, se é impressão minha, ou se é aquela pessoa que estava enterrada ali e não quer que esqueçam dela. Mas uma coisa eu sei, tem alguém ou alguma coisa que não quer que mexam com os mortos. Cara, a gente instalou umas câmeras no pasto porque estava tendo problema com roubo de gado. Você sabe como é, né? Ladrão não respeita nada e boi caro do jeito que tá, a gente tem que se proteger. Então meu tio comprou umas câmeras daquelas de segurança e espalhou pelo pasto grande onde ficava o gado mais novo. Era tipo umas 3 câmeras, nada muito sofisticado, mas dava para ver se aparecia alguém mexendo com os bichos durante a noite. A ideia era pegar os caras no flagra e chamar a polícia. No começo deu tudo certo. A gente via os bois pastando normal. De vez em quando passava algum bicho do mato, essas coisas corriqueiras. Daí uma manhã, quando a gente foi ver as gravações da noite anterior, tinha umas imagens muito estranhas. Aparecia tipo uma sombra se mexendo entre o gado, mas não era sombra de gente normal, não. Era uma coisa preta, bem baixa, que se movia muito rápido pelo meio dos bois. No começo, a gente achou que fosse cachorro ou algum bicho assim, mas o movimento era diferente. Muito mais rápido que qualquer animal que a gente conhecia.
E os bois nem se assustavam. Ficavam lá pastando como se nada tivesse acontecendo. Isso já era estranho, porque gado sempre fica nervoso quando tem bicho estranho por perto. A gente começou a prestar mais atenção nas gravações e essa coisa aparecia quase toda noite. Sempre o mesmo padrão. Uma sombra preta que corria entre os bois, muito rápida, e depois sumia. Meu tio resolveu ampliar as imagens no computador para tentar ver melhor o que era aquilo. E cara, quando a gente viu ampliado, foi de arrepiar mesmo. Dava para ver que tinha formato meio humano, mas muito esquisito. Tinha braços muito finos, quase secos, tipo graveto mesmo. E a cabeça era muito pequena para o tamanho do corpo. Não parecia gente normal, mas também não parecia bicho. Era como se fosse gente, mas deformada, sei lá como explicar. E se movia de um jeito muito estranho, tipo se arrastando pelo chão, mas muito rápido. A gente ficou sem entender nada. Que tipo de coisa é aquela? E por que só aparecia de noite? E por que os bois não se incomodavam? Gado sempre fica agitado quando tem algo diferente no pasto. Mas com aquela coisa, eles ficavam tranquilos, como se nem percebessem que ela estava ali. Meu tio falou que ia mostrar as imagens para o veterinário, para ver se ele sabia o que podia ser. Mas antes disso, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Numa manhã, a gente foi fazer a contagem do gado e encontrou 3 vacas numa situação horrível. Elas estavam vivas, mas com os olhos arrancados. Assim mesmo, cara, os 2 olhos de cada uma tinham sido arrancados. Não tinha sangue muito, era como se tivesse sido feito com cuidado, sabe? E em volta do focinho delas tinha umas marcas estranhas, tipo dedos, que tinham apertado ali. Mas eram dedos muito finos, mais finos que dedo de gente normal. E as marcas eram fundas, como se tivesse uma força muito grande naqueles dedos. As vacas estavam tontas, batendo a cabeça nas coisas, sem conseguir se orientar. A gente teve que sacrificar elas, porque não tinha mais jeito. Chamamos o veterinário na hora e ele disse que nunca tinha visto uma coisa daquelas. Falou que para arrancar olho de vaca sem matar o bicho tem que ser alguém que sabe muito bem o que está fazendo. Mas quem faria uma maldade dessas? E por quê? E aquelas marcas de dedo no focinho? O veterinário não soube explicar. Disse que parecia que alguém tinha segurado as vacas pela cara enquanto arrancava os olhos delas. Que tipo de pessoa tem força para segurar uma vaca adulta desse jeito? Vaca é bicho forte. Ela ia dar coice, ia tentar fugir. Mas elas nem tinham arranhão no corpo, só os olhos arrancados e as marcas no focinho. Daí, a gente lembrou das gravações e foi correndo ver se tinha pego alguma coisa na câmera. Mas, cara, as câmeras tinham sumido. Todas as 3. Não estavam quebradas, não estavam caídas no chão, tinham sumido mesmo. Os suportes estavam lá, mas as câmeras tinham ido embora. E não era roubo comum não, porque ladrão levaria os suportes também, que são de metal bom. Só levaram as câmeras, deixaram todo o resto. Como é que alguém sabe exatamente onde estão as câmeras escondidas? E por que levar só elas? Era como se alguém soubesse que estava sendo filmado e resolveu apagar as provas. Meu tio ficou desesperado porque aquelas câmeras custaram caro e agora não tinha mais como saber o que estava acontecendo no pasto. E o pior é que depois daquele dia, mais bois começaram a aparecer com os olhos arrancados. Sempre do mesmo jeito. Olhos arrancados com cuidado, marcas de dedos finos no focinho e o bicho ainda vivo. A gente não conseguia entender por que alguém faria isso. Não levava o gado, não matava, só arrancava os olhos. Que tipo de maldade é essa? E agora, sem as câmeras, a gente não tinha mais como tentar descobrir o que estava acontecendo. Até hoje eu fico pensando naquela sombra preta que corria entre os bois. Será que era ela que estava fazendo aquilo? E que tipo de coisa tem dedos tão finos e tanta força assim? A gente tinha um vizinho meio estranho que morava sozinho numa casa pequena lá no final da estrada. O velho era esquisito mesmo.
Não conversava com ninguém, não recebia visita, vivia isolado do mundo. A única vez que a gente via ele era quando ia na cidade comprar mantimento. E mesmo assim ele mal cumprimentava. Mas o que mais chamava a atenção era o jeito dele com a casa. Toda noite, religiosamente, ele espalhava sal nas janelas e na porta. A gente via de longe, porque a casa dele ficava num lugar meio alto. Ele pegava punhados de sal e jogava no batente de todas as janelas. Fazia tipo uma linha de sal em volta da casa inteira. Meu pai dizia que era superstição, que o velho tinha medo de mal-olhado ou sei lá o quê. Tem gente que acredita nessas coisas, né? Além do sal, toda noite a gente ouvia ele rezando alto, tipo reza mesmo, dessas que a gente aprende na igreja, mas ele gritava as palavras como se tivesse com medo de alguma coisa, e sempre com uma faca na mão. A gente via pela janela ele caminhando pela casa com a faca, rezando e olhando para os cantos como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não via. Minha mãe dizia que o velho estava ficando caduco, que idade faz isso com as pessoas. Mas tinha alguma coisa naquilo ali que não era normal, não. Um dia, o velho sumiu. A gente percebeu, porque parou de ver a luz da casa dele de noite e não tinha mais movimento lá. Passaram uns 3 dias e nada do velho aparecer na cidade, nada de movimento na casa. Meu pai ficou preocupado, disse que a gente tinha que ir lá ver se estava tudo bem. Porque por mais estranho que o velho fosse, ele era vizinho, né? E se tivesse acontecido alguma coisa, a gente ia ficar com peso na consciência. Daí, numa tarde, a gente foi lá bater na porta. Ninguém atendia. A gente gritou, chamou pelo nome dele, bateu na janela. Nada. A casa estava em silêncio total. Aí meu pai resolveu forçar a porta porque podia ser que o velho tivesse passado mal, caído em casa. Essas coisas que acontecem com gente idosa. Só que a porta não abria. Não é que estava trancada com chave, não. É que parecia que tinha alguma coisa segurando ela por dentro. A gente empurrou com força, todos juntos, e nada. Era como se tivesse alguém do outro lado segurando. Daí a gente foi tentar pelas janelas, todas trancadas por dentro também. E tinha sal espalhado por todo lado, nas janelas, na porta, pelo chão da varanda. Meu pai subiu no telhado e desceu pela chaminé, tipo Papai Noel mesmo. Quando ele conseguiu abrir a porta por dentro, a gente entrou e viu uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. O velho estava pendurado no meio da sala, pelo pescoço. Mas, cara, não tinha corda, não tinha nada onde ele pudesse ter se pendurado. Ele estava lá, suspenso no ar, como se alguma coisa invisível tivesse segurando ele. E o peito dele estava todo arranhado, tipo marca de garra mesmo. Eram riscos fundos que tinham sangrado bastante. Mas não tinha animal na casa, não tinha janela aberta, não tinha como ter entrado algum bicho. E as marcas eram grandes, cara, garras de alguma coisa muito maior que gato ou cachorro. O sal que ele jogava toda noite estava todo espalhado pelo chão, mas queimado. Isso mesmo, o sal estava preto, como se tivesse pegado fogo. Nunca tinha visto sal queimar daquele jeito. Era como se alguma coisa muito quente tivesse passado por cima. A casa toda estava bagunçada, móveis tombados, quadros caídos no chão. Tinha acontecido uma luta ali dentro. Mas luta com o quê? A polícia veio, fez a perícia, essas coisas todas. Mas eles não conseguiram explicar como o velho morreu. Falaram que podia ter sido infarte, que às vezes a pessoa morre em pé e fica assim mesmo. Mas e as marcas de garra no peito? E o sal queimado? E como ele ficou suspenso daquele jeito? Os policiais não souberam responder. Disseram que ia investigar, mas nunca mais voltaram lá. A gente enterrou o velho no cemitério da cidade e a casa ficou abandonada. Ninguém quis comprar, ninguém quis morar lá. Até hoje ela está lá, fechada, com o sal ainda espalhado na varanda. Porque depois que choveu, o sal que estava queimado não saiu. Ficou grudado no chão, tipo mancha preta. E sabe o que é mais estranho? De vez em quando a gente passa perto da casa de noite, dá para ver tipo uma luz fraca lá dentro.
Não é luz elétrica, não, porque cortaram a energia. É uma luz estranha, meio azulada. E às vezes a gente escuta tipo gemido, como se alguém estivesse sofrendo lá dentro. Mas nunca ninguém teve coragem de ir ver de novo. Porque se o velho, que rezava todo dia e jogava sal toda noite, não conseguiu se proteger daquela coisa, imagina a gente. A gente tinha 4 cachorros na fazenda, 2 vira-lata e 2 pastor alemão. Eram cachorros bons, que tomavam conta do lugar direitinho. Durante o dia ficavam brincando no terreiro. De noite faziam a ronda, latindo para qualquer coisa estranha. Era a nossa segurança, né? Cachorro é melhor que alarme. Daí numa noite eles sumiram todos os 4 de uma vez. Cara, isso nunca tinha acontecido antes. Cachorro de fazenda não some assim não. Eles conhecem o lugar, sabem onde é a comida, onde dormir. E era estranho porque não tinha chovido, não tinha trovão, nada que pudesse assustar eles. A gente acordou de manhã e cadê os cachorros? Sumidos. Nem sinal deles no terreiro, nem no curral, em lugar nenhum. Meu pai ficou bravo, achou que alguém tinha levado eles embora. Mas que ladrão ia querer 4 cachorros de uma vez? E como ia levar sem eles latir, sem fazer barulho? Não fazia sentido. A gente passou o dia todo procurando, chamando pelos nomes deles, assobiando, fazendo barulho com a vasilha de ração. Nada. Era como se eles tivessem evaporado durante a noite. E os bichos da fazenda estavam todos agitados. As vacas mugiram o dia inteiro. As galinhas não quiseram sair do galinheiro e os porcos ficaram todos amontoados num canto da cocheira. Até o cavalo estava inquieto, não deixava ninguém chegar perto. No final da tarde, a gente achou eles. Mas, cara, nunca na minha vida eu quis não ter achado alguma coisa. Eles estavam enterrados no pasto, longe da casa, num lugar onde a gente quase nunca ia. E não estavam enterrados de qualquer jeito, não. Estavam em círculo perfeito, com as patas voltadas para dentro e as bocas abertas, cheias de terra. A terra por cima deles estava bem lisinha, como se alguém tivesse alisado com a mão depois de enterrar. Não tinha sinal de luta, não tinha sangue, não tinha nada. Os cachorros pareciam que tinham sido colocados ali com cuidado, cada um na posição certinha. O círculo era perfeito mesmo, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Quem consegue matar 4 cachorros grandes sem eles fazer barulho? E por que fazer um círculo? Por que enterrar eles daquele jeito? Meu pai ficou sem saber o que falar. A gente desenterrou eles para ver se tinha alguma marca, alguma coisa que explicasse como morreram. Mas não tinha nada, cara. Nenhum ferimento, nenhuma marca. Eles pareciam que tinham dormido e alguém enterrou eles vivos. Mas como assim? Cachorro não deixa enterrar ele vivo. Ia fazer a maior confusão. E a boca cheia de terra. Era como se eles tivessem comido terra, ou alguém tivesse enfiado terra na boca deles. No dia seguinte, o gado não quis comer. Cara, vaca sempre come, né? Mas elas ficaram todas paradas no canto do pasto, olhando para o lugar onde a gente achou os cachorros. Não chegavam nem perto da grama de lá, e começaram a aparecer corvos. Muitos corvos. Ficavam voando em círculo por cima do lugar, fazendo aquele barulho chato deles. Não pousavam no chão, só ficavam voando, como se estivessem esperando alguma coisa acontecer. Minha mãe ficou assustada com aquilo, disse que era mau agouro. E realmente tinha alguma coisa errada no ar, sabe? Tipo uma sensação ruim, como se alguma desgraça fosse acontecer. Os bichos todos estavam sentindo isso também. As galinhas não botaram ovo por 2 dias. As vacas davam leite azedo e até os porcos pararam de comer direito. Era como se tivesse uma nuvem pesada em cima da fazenda. Minha mãe chamou o padre da cidade para benzer o lugar onde os cachorros estavam enterrados. Ela disse que aquilo não era coisa normal, que tinha o dedo do demônio ali. Eu achava que ela estava exagerando, mas depois do que aconteceu, sei lá, né? O padre veio numa tarde e fez a bênção no lugar.
Jogou água benta, rezou um monte de oração, fez o sinal da cruz várias vezes. E sabe o que aconteceu? No exato momento que ele terminou a reza, os corvos foram todos embora. Assim, de uma vez. Levantaram voo todos juntos e sumiram no horizonte. Foi uma coisa muito louca de ver. E no dia seguinte, o gado voltou a comer normal. As galinhas voltaram a botar. E os outros bichos ficaram tranquilos de novo. Era como se tivesse levantado uma maldição ou sei lá o quê. Mas até hoje, cara, quando eu passo naquele lugar do pasto, eu sinto um arrepio estranho. E a gente nunca mais teve cachorro na fazenda. Meu pai disse que não queria correr o risco de acontecer de novo. Porque até hoje, ninguém soube explicar o que aconteceu com eles. Quem mata 4 cachorros e enterra eles em círculo? E por quê? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Às vezes, eu fico pensando se não foi pessoa mesmo, se foi alguma outra coisa. Porque aquilo ali não era coisa de gente normal, não. Gente normal não faz círculo perfeito com cachorro morto. Isso é coisa de maluco ou de coisa pior. Olha, eu trabalho numa fazenda aqui da região. E a fazenda do lado sempre teve problema com roubo de gado. Coisa normal por aqui, né? Sempre aparece malandro querendo levar boi dos outros. Só que dessa vez foi diferente, cara. Os bois da fazenda vizinha começaram a sumir de um jeito muito estranho. Não era tipo roubo comum, não. Porque ladrão leva o gado pela estrada, deixa rastro, essas coisas. Mas os bois estavam sumindo de dentro do pasto mesmo, sem deixar pegada na cerca, sem nada. O dono da fazenda, seu João, estava ficando louco com aquilo. Ele montou até uma turma para ficar vigiando de noite, mas não adiantava nada. Os bois continuavam sumindo, e sempre os mais gordos, os melhores do rebanho. A gente chegou a pensar que fosse alguém muito esperto, sabe? Tipo ladrão profissional mesmo. Porque para tirar boi de dentro do pasto sem deixar rastro, tem que conhecer muito do negócio. Daí, seu João me chamou para ajudar na vigia, porque eu conheço bem da lida com gado. A gente armou um esquema. Cada um ficava num canto da fazenda com lanterna e tudo, para tentar pegar o cara no flagra. Durante o dia era tudo normal. Os bois pastando tranquilos, as cercas todas certinhas. Mas de noite tinha sempre aquela tensão no ar. Como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Foi numa dessas noites de vigia que eu vi aquilo lá. Eu estava escondido atrás de uma árvore grande, olhando para o pasto onde ficavam os novilhos mais novos. Era por volta da meia-noite, tudo muito quieto, só o barulho dos grilos e o vento nas folhas. Daí eu vi uma coisa se mexendo lá no meio do pasto. No começo, achei que fosse um dos bois, mas o movimento estava estranho, tipo se arrastando pelo chão. Peguei a lanterna, mas não acendi ainda, porque não queria assustar se fosse o ladrão mesmo. Fiquei só observando de longe. E cara, o que eu vi até hoje eu não consigo explicar direito. Era um homem, mas não era um homem normal, não. Ele estava pelado, completamente pelado, e andando de 4 patas pelo pasto. Mas não era como quando a gente brinca de cachorro, não. O cara estava andando de 4 mesmo, como se fosse natural para ele. Os ossos do quadril dele pareciam virados, tipo de bicho mesmo. Era como se ele tivesse nascido para andar assim. E o pior é que ele se movia rápido, bem rápido. Não era devagar como alguém que está fingindo, era tipo movimento de animal selvagem mesmo. Eu fiquei paralisado, cara. Nunca tinha visto uma coisa daquelas na minha vida. O cara estava indo na direção de um novilho que estava pastando sozinho. Quando eu vi que ele chegou perto do novilho, eu pensei em acender a lanterna, gritar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas eu estava com tanto medo que não conseguia me mexer. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O novilho olhou para aquela coisa e não correu. Ficou lá parado, como se tivesse hipnotizado ou sei lá o quê. O homem, ou whatever que era aquilo, ficou circulando o boi devagar, sempre de 4 patas.
Daí ele parou e levantou a cabeça na direção onde eu estava escondido. Cara, quando ele olhou para mim, eu senti um frio na espinha que eu nunca tinha sentido antes. Os olhos dele brilhavam no escuro, tipo o olho de gato quando a luz bate. E ele sabia que eu estava ali. Ficou me encarando por uns segundos que pareceram horas. Daí ele deu um pulo, mas não foi pulo de gente não. Foi um pulo de bicho mesmo, tipo felino grande. Um pulo que levou ele longe, para dentro da mata. Quando eu pisquei, ele tinha sumido. Assim, do nada. E o novilho continuou lá, pastando como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei lá parado por mais uns 10 minutos, tremendo, sem saber se saía de trás da árvore ou se ficava ali até amanhecer. No dia seguinte, a cerca estava arrebentada no exato lugar onde eu tinha visto a coisa. E adivinha só, o novilho tinha sumido. Não tinha sangue no chão, não tinha pegada, não tinha nada. A cerca estava quebrada, como se algo com muita força tivesse passado por ali correndo. Mas não tinha rastro na terra, cara. Como é que some um boi inteiro sem deixar rastro? E a cerca não estava cortada, estava arrebentada mesmo, como se tivesse sido quebrada na força bruta. Contei para o seu João o que eu tinha visto, mas ele achou que eu estava inventando história. Falou que devia ter sido ladrão mesmo, e que eu fiquei com medo e confundi as coisas. Mas eu sei o que eu vi, cara. Aquilo não era gente normal, não. Gente normal não anda de 4 patas daquele jeito, não pula daquela distância e não some no ar assim. Depois desse dia, eu nunca mais quis fazer vigia noturna. E sabe o que é mais estranho? Os roubos pararam, assim, de uma hora para outra. Como se aquela coisa tivesse ido embora, ou sei lá o quê. Mas eu ainda fico pensando, que porra era aquilo? E se um dia ele voltar? Por isso que agora, quando eu passo perto daquela mata, eu sempre olho por cima do ombro. Nunca se sabe, né? Cara, isso que vou contar aqui pode parecer loucura, mas juro pela minha mãe que aconteceu mesmo. Eu morava numa fazenda com meus pais e meus 2 irmãos, e a casa era bem antiga, sabe? Daquelas de telha colonial, com viga de madeira e tudo. Durante o dia era tudo normal, a gente trabalhava com o gado, cuidava da roça, vida de interior mesmo. Só que aí chegava a noite e começava aquela palhaçada toda. Por volta das 3 da manhã sempre tinha um barulhinho no telhado, tipo arranhão mesmo, como se fosse gato caminhando lá em cima. No começo a gente nem ligava muito, achava que era gambá ou sei lá o quê. Meu pai falava que era normal, que bicho sempre sobe no telhado atrás de comida ou para se esconder. Daí os barulhos foram ficando mais fortes, entende? Não era mais só arranhão, não. Era tipo pancada mesmo, como se algo pesado tivesse caindo lá em cima e depois se arrastando devagar. A gente até brincava, falava que era o Saci fazendo arte. Mas aí que tá, os cachorros da fazenda começaram a ficar estranhos. Eles sempre latiam para qualquer coisa. Mas quando começava o barulho no telhado, eles ficavam quietinhos, só tremendo embaixo da mesa da cozinha. A coisa foi piorando com o tempo, cara. O barulho ficava cada vez mais alto e mais pesado. Era tipo alguém arrastando um saco de ração pelo telhado. Mas devagar, bem devagar mesmo. A gente não conseguia mais dormir direito, porque sempre na mesma hora começava aquele arrasta-arrasta lá em cima. Minha mãe rezava o terço toda noite antes de dormir, e meu pai ficava nervoso, falava que ia subir lá para ver o que era. Só que ele nunca subia, né? Porque quando a gente ia lá fora olhar, não tinha nada no telhado, nada mesmo. Só que no outro dia sempre aparecia telha solta ou fora do lugar. E o pior é que os bichos da fazenda ficaram todos esquisitos. As galinhas pararam de botar. As vacas ficavam inquietas e os cachorros, meu Deus, os cachorros viraram outros bichos. Eles que antes latiam até para a sombra, agora não faziam nem barulho mais. Ficavam só olhando para o teto da casa com aquela cara de medo, sabe? Era de arrepiar mesmo. E toda noite a mesma coisa. 3 da manhã certinho começava o barulho.
Não era antes, não era depois, era sempre na mesma hora. Parecia que tinha um relógio lá em cima, marcando a hora certa de começar a sacanagem. Daí, numa manhã, a gente acordou e viu que o telhado estava parcialmente arrancado. Cara, eu nunca vi coisa igual na minha vida. Era como se alguém tivesse puxado as telhas com a mão mesmo, só que com uma força absurda. Porque telha colonial é pesada, né? E tinha várias arrancadas de uma vez só. Meu pai ficou doido, falou que tinha sido ventania, mas não tinha ventado nada na noite anterior. E o mais estranho é que não tinha telha caída no chão. Nenhuma. As telhas tinham sumido mesmo, não sei para onde foram parar. A gente procurou em volta da casa toda, no quintal, no pasto, e nada. Como é que algumas telhas somem assim do nada? E não era só uma ou duas, não, eram várias mesmo. Quando a gente foi olhar mais de perto, subiu numa escada para ver o estrago, foi que achamos aquilo lá. Tinha um tufo de pelo grosso e escuro preso entre as ripas de madeira. Cara, aquele pelo não era de nenhum bicho que eu conhecia. Era muito grosso, meio duro, e tinha um cheiro ruim que eu não sei explicar. Não era cheiro de bicho morto, era diferente. Meu pai arrancou o tufo com cuidado e ficou olhando sem entender nada. A gente mostrou para os vizinhos, mas ninguém soube dizer que bicho era aquele. Depois daquele dia, a gente resolveu não dormir mais no quarto da frente da casa, porque era justamente em cima desse quarto que o barulho acontecia. E sabe o que é mais louco? Depois que a gente mudou de quarto, o barulho parou. Assim, do nada mesmo. Não teve mais nada no telhado, os cachorros voltaram ao normal. E os bichos da fazenda ficaram tranquilos de novo. Mas até hoje, cara, quando eu passo perto daquele quarto, eu sinto um arrepio estranho. E de vez em quando o vento bate forte, eu ainda escuto tipo um arrastar bem fraquinho lá em cima. Não sei se é impressão minha ou se ainda tem alguma coisa por lá. A gente nunca mais mexeu naquele quarto, deixamos ele fechado mesmo. E aquele tufo de pelo? Meu pai queimou tudo, disse que era melhor não ficar com essas coisas em casa. Mas, cara, até hoje eu fico pensando que bicho que era aquele. Porque não era de gato, não era de gambá, não era de nenhum bicho que vive por aqui. E aquela força para arrancar telha assim, não faz sentido nenhum. Às vezes eu fico imaginando se ainda tá por aí, sei lá, esperando a gente voltar pro quarto da frente. Mas uma coisa eu te garanto, eu não durmo mais naquele quarto nem que me paguem.